Bom dia a todos. Conseguem me ver agora e me ouvir? Sim, Tá Sim, melhor? Pronto, então podemos iniciar já. Essa parte inicial, não sei se a gente vai gravar, né? Eu me chamo Daniela Oliveira, certo? Eu sou defensora pública. Atualmente eu estou na coordenação da 13ª regional, que é a regional de Alagoinhas. E eu, junto com os meus colegas da regional, doutora Ana Jamile, doutor Antônio Agnos, doutor Tiago Brito, doutor Eduardo Sabac e doutora Cristiane Bardelli, que não é da regional, mas também esteve com a gente, pensamos, né, em criar esse mini curso de prática penal para que a gente pudesse realmente capacitar e qualificar os servidores, defensores e estagiários da Defensoria Pública. O objetivo do curso é justamente trazer um olhar mais prático para o nosso trabalho, é fazer com que os estagiários e servidores consigam ter um olhar mais clínico, mais cirúrgico do que é preciso ser feito na análise das peças, dos processos, na realização das minutas. Então, foi um curso muito pensado para a atuação da Defensoria Pública como forma de qualificação, né? Eu queria inicialmente agradecer a todos vocês pela presença, por estarem aqui participando dessa capacitação, e especialmente a doutora Ana Jamile, que é quem vai iniciar o curso hoje, e quem foi que deu o pontapé inicial, que sugestionou que a gente pudesse fazer esse curso, né? Que a gente pudesse discutir sobre esse curso, para que a gente pudesse hoje estar propondo esse trabalho. O curso vai ser bem simples no sentido de ser muito prático para a nossa atuação, como eu já disse desde o início, e acho que é importante pontuar que a gente dividiu esse curso em 5 módulos, dividimos nos temas que são mais relevantes na carreira defensorial, e faremos, né, com que durante o curso, durante as aulas, quem tiver dúvidas, ao final, faça aí os questionamentos para que a gente possa ter bastante benefício com esse curso, né? Hoje, então, quem inicia é a doutora Ana Jamile, que vai trazer um pouco dos aspectos gerais mesmo do processo penal, fazer um pouco da introdução do processo penal, explicar a estrutura do processo, o rito processual, enfim, fazer esse apanhado do que é mais relevante, trazer um pouco da teoria do crime, que a gente sabe que é um tema bastante relevante e também um tema que é muito minucioso. Então, acho que a teoria do crime é um local que a gente precisa realmente ter um olhar mais ampliado, um olhar mais cuidadoso, para que a gente consiga trazer um bom trabalho na nossa prática, né? Então, esse olhar da teoria do crime ele vai certamente trazer muitos benefícios para nós que somos operadores na área de direito criminal. Além disso, um tema relevante que a doutora Ana Jamile vai apresentar também é a questão da prescrição, que é importantíssima para a defesa, né, para toda a tese defensiva, porque é ali que a gente vai fulminar várias ações já de início, né? Então, essa análise do processo, análise do inquérito, os prazos prescricionais, o que é que pode ser feito, é muito importante que o servidor, o defensor, o estagiário, quando pegue o processo penal, tem esse olhar bastante acurado dos prazos prescricionais, já que, né, quando a gente identifica isso daí, a gente consegue fulminar a pretensão punitiva do Estado, né, diminuir o nosso trabalho, porque aí o processo ele vai realmente, né, ser extinto e garantir aí a defesa plena para os nossos assistidos. Então, esse primeiro módulo é um módulo extremamente relevante, porque é um módulo introdutório, é um módulo que vai trazer esses aspectos gerais do processo penal, e trazer um pouco também desses temas que são tão sensíveis, que é a prescrição e a teoria do crime. Esse curso ele é dividido em 5 sextas-feiras, né, pela manhã, 5 sextas-feiras consecutivas, e na próxima semana nós teremos a presença de Dr. Tiago Brito, que também é defensor, que atua na área criminal. Hoje, Dr. Tiago Brito está na 4ª DP de Alagoinhas, né, atuando principalmente na vara de violência doméstica e, eventualmente, na vara também de júri, substitui no júri. Eu não falei antecipadamente, mas a doutora Ana Jamile é defensora da DP de Catu, da DP criminal de Catu. Também tem vasta experiência na área criminal, porque já veio de outras unidades defensoriais criminais, né? Então, tem aí um histórico de prática de atuação nas DPs criminais. E na próxima semana iniciamos também com o doutor Tiago Brito, que tem realmente tem também um histórico na área criminal.
e ele vai falar um pouquinho sobre os recursos processuais, quais são os principais recursos para as teses defensivas, né, para a Defensoria Pública, em especial o recurso de apelação, o RESE, que são recursos que a gente usa assim, de forma bastante corriqueira. E, para além dos recursos, né, quais são as teses que nós devemos levantar? O que é que não pode ficar, o que é que não pode deixar de ser visto pelo servidor, pelo estagiário, para que a gente apresente um bom recurso, para que a gente apresente um recurso que realmente possa garantir aí uma reforma de uma decisão que não foi favorável para o nosso assistido. Doutor Tiago vai tentar também, se for possível, apresentar aí algumas minúcias, alguns detalhes sobre dosimetria da pena, mas a gente não vai dizer certamente se a gente vai conseguir ultrapassar todo esse tema, porque realmente a dosimetria da pena é um tema também bastante caro para as teses defensivas, é um tema que tem um pouco mais de sensibilidade no aprendizado, então provavelmente o doutor Tiago ele deve só dar alguns parâmetros, mas a gente não vai aprofundar esse tema neste momento e deixar esse tema para em outro momento futuro ou outro curso, porque a gente entendeu que tratar sobre os recursos, eles sejam agora, para a capacitação, mais relevante para a gente precisa tratar desses recursos de forma exauriente, certo? Já na terceira semana, nós teremos aí a presença de doutor Antônio Agnus, que também tem histórico, todos os facilitadores são realmente defensores na área criminal, atuam na área criminal há muitos anos na Defensoria Pública. Doutor Antônio Agnes veio de outra Defensoria Pública que também atuava na área criminal, e ele vai apresentar um pouco dos pontos relevantes de prisão e liberdade provisória, quais são as diferenças das prisões, prisão preventiva, prisão temporária. A gente identifica que muitas vezes os estagiários têm dificuldade de saber qual é a diferença da prisão preventiva para a prisão temporária. Muitas vezes não sabe quais são os pedidos que a gente deve fazer nas nossas peças processuais, se é um pedido de revogação de prisão, se é um pedido de liberdade provisória, se é um caso de relaxamento de prisão, né? São definições diferentes, né, que a gente trata. O relaxamento é diferente da revogação, que é diferente do pedido de liberdade provisória. Então, esse módulo também vai fazer com que a gente, de forma definitiva, consiga aí sanear essas dúvidas sobre essas diferenças desses pedidos que a defesa deve fazer, né? No módulo 4, nós teremos doutor Eduardo Sabag, que é um defensor que tem 1 ano na casa, na defensoria, e ficou durante muito tempo atuando aí em uma DP criminal de bastante volume de processo de júri, né? Atuou em vários plenários de júri, salvo engano, depois o doutor Eduardo ele pode confirmar aí na aula dele, mas salvo engano, acho que o doutor Eduardo já fez mais de 100 júris nesse tempo que ele está na Defensoria Pública, e por isso que o tema dele é realmente o tema sobre o júri, o plenário de júri, sobre como analisar o processo, né? Quais são as teses defensivas, o que é que o defensor precisa analisar naquele processo antes de chegar na sessão plenária, quais são as teses que pode ser construída conjuntamente com o acusado, né? Então, é preciso que a gente tenha esse diálogo para saber o que é possível construir, e também uma análise estratégica do processo do procedimento do júri, a fim de analisarmos se é o caso de apresentar teses defensivas múltiplas ou apenas uma tese defensiva, como é que a gente consegue analisar o processo para encaminhá-lo para o melhor êxito na defesa, né? Eduardo Sabag tem muito, muito mesmo para compartilhar com a gente, porque são muitos júris que ele já fez, né? Muita experiência, muitos júris exitosos, e acredito que essa experiência também vai ser muito relevante para a gente, certo? E, por fim, na última aula, nós teremos Cristiane Bardelli, doutora Cristiane Bardelli, que também vai trazer aí aspectos mais recentes no processo criminal, especialmente o uso da inteligência artificial para o processo penal, né? Como fazer o uso da inteligência artificial para facilitar o nosso trabalho.
Eu confesso que essa parte de inteligência artificial eu ainda estou caminhando bem devagarinho, mas Cristiane Bardelli tem já uma experiência, tem trabalhado muito nisso, tem criado os parâmetros, os módulos para que a inteligência artificial possa efetivamente garantir um melhor trabalho, garantir que as nossas peças, os nossos modelos não se desvirtuem daquilo que a gente pretende, né? Então, como calibrar a inteligência artificial para que ela possa realmente servir de ferramenta para nos auxiliar, né? Então, para além da inteligência artificial, ela também vai trazer aí alguns pontos relevantes sobre as próprias prerrogativas da Defensoria Pública, sobre nossos prazos processuais, enfim, vai fazer um apanhado de todo o curso e trazer muitas atualizações, as atualizações do que a gente pode fazer para garantir o êxito do processo penal, o êxito da defesa e fazer com que as nossas peças de defensoria pública sejam peças de maior qualificação, sejam peças que tenham um olhar mais acurado e que os servidores, estagiários e defensores possam realmente ter o olhar cirúrgico daquilo que é relevante na análise do processo, para que a gente não fique perdido no processo sem poder analisar o que é realmente relevante, né? Assim, a análise do inquérito processual, a análise do próprio processo, dos recursos e as teses defensivas que a gente vai utilizar. Então, eu tenho certeza que esse curso ele vai trazer um olhar prático, um olhar amplo um aprendizado muito grande para que a gente melhore e nos capacite e tenhamos aí melhores resultados, inclusive nas apresentações de alegações finais, de eventuais habeas corpus, enfim, que a gente consiga garantir uma ampla defesa para os nossos assistidos, que é este o objetivo do curso. Então, não vou me alongar, vou deixar a palavra para a doutora Ana Jamile, que vai iniciar esse primeiro módulo, e aí, ao final do curso, ao final dos módulos, né, a gente vai tirando as dúvidas para que a gente tenha aí esse início de curso bastante proveitoso. Novamente, agradeço aí a presença de todos, entendo que é super relevante que a gente realmente esteja aqui, assista ao curso, tire nossas dúvidas, porque isso facilita que a gente não passe a corrigir as peças ou a cometer os mesmos erros nas nossas peças, né? Que a gente tenha maior rapidez, maior celeridade no nosso trabalho, maior consciência do que a gente vai fazer a partir dali. Então, agradeço a todos vocês, agradeço a doutora Ana Jamile e passo a palavra para ela, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, doutora. Eu vou colocar os slides que a gente vai utilizar nesse primeiro momento e para começar minha apresentação, tá bom? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Sim? Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a doutora Daniele. Em nenhum momento ela sempre se mostrou presente, sempre se mostrou dedicada nesse processo de construção desse nosso projeto, né? Como ela já falou, eu, doutor Agnes, doutor Eduardo, doutor Tiago, doutora Cris, ela sempre motivou a criação desse projeto. Então, eu quero fazer um agradecimento especial à doutora Daniele, que foi lá, foi atrás, foi procurar a SDEP, né, e deu todo apoio aos defensores, sempre muito solícita, sempre muito atenciosa, sempre muito dedicada, e nesse trabalho ela foi excepcional. Muito obrigada, doutora Daniele. Agradeço também a doutora Alana, da SDEP, que também em nenhum momento se negou, pelo contrário, sempre motivou o nosso trabalho, e eu fiquei muito feliz com esse apoio que nós tivemos de doutora Alain e de toda a SDEP, de um modo geral. A equipe técnica também que me auxiliou nesse processo de transmissão dos slides, do pessoal do Service Desk, pessoal da própria SDEP, agradeço, e aos colegas, né, aos colegas que, quando foi dito, todos se motivaram em uma única palavra: vai dar certo, vai conseguir,
lembro de Agnes falando, não, vamos começar logo, vai dar certo. Então, eu agradeço a todos os colegas, doutora Cris, doutor Eduardo, doutor Tiago, doutor Agnes, que vão trabalhar conosco nesse projeto. Então, eu fiquei com o módulo 1, pioneira nesse processo de apresentação desse conteúdo, e o meu módulo, eu vou trabalhar com vocês sobre fundamentos do processo penal e teoria do crime, estrutura e conceitos essenciais. Eu sou mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela UFBA, fui graduada em Direito pela UFES, sou pós-graduada em Constitucional e em Processo Penal, fui diretora da Vara da Mulher de Feira de Santana por 10 anos, subscrivã da Vara Civil de Feira, fui membro da Junta de Apuração, professora da FAT, professora da UFES por alguns anos, e estou sendo defensora, né, desde o ano de 2018, sempre trabalhando na seara criminal. E também fui professora de penal, processo penal, e eu estou muito feliz com esse projeto de capacitação de servidores e estagiários. Eu dividi o meu módulo 1, em 6 blocos, certo? Cada bloco eu vou tentar trabalhar com vocês num período de 20 a 30 minutos, para poder a gente ter um recorte de conteúdos, certo? Então, o bloco 1, a gente vai trabalhar a estrutura básica do processo penal, rito processual e um resumo da estrutura do processo penal, certo? Então, se vocês chegarem no final do bloco 1, sabendo a estrutura do processo penal, já vou ter ganhado meu bloco 1 com vocês, certo? A estrutura, a linha, a sequência, ok? Então, o que eu quero de fundamental que vocês consigam nesse bloco 1 é entender a linha do tempo do processo penal. Conseguindo isso, ganhei meu bloco 1 com vocês, tá bom? Porque às vezes a gente fica na dúvida, como é que começa o processo, como é que vai, como é que anda. Então, esse bloco 1 é isso aí, tá bom? A gente conseguindo fechar isso aí, fechou o bloco 1. O bloco 2, a gente sabe que temos algumas peças principais da defesa no processo penal. E é importante que, ao analisar essas peças, a gente consiga também trabalhar com o processo, com o objetivo de quê? De verificar eventuais falhas no processo, a fim de quê? De que a defesa possa fazer um atendimento de qualidade, possa atender o nosso assistido de maneira substancial. E, às vezes, a gente ganha o processo pelo processo, e não pelo direito material. Então, é importante a gente verificar se tem matéria de nulidade, se ele não foi citado corretamente, se tem falhas processuais. É o papel da defesa. Às vezes a gente chega a ser um pouco cri-cri, chato, mas se não observar o rito, se não observar o processo, temos que atacar, verificar as nulidades e requerer diligências mesmo. Ou absolvição por ausência de prova, enfim, temos que atacar sim o processo. As 2 peças que eu vou trabalhar mais com vocês vai ser a resposta à acusação, certo? E as alegações finais. São as 2 peças que eu vou tentar trabalhar com vocês. Júri, doutor Eduardo, que sabe bastante da matéria, vai trabalhar com vocês. Apelação, doutor Tiago. E pedidos de liberdade, doutor Agnes, certo? Eu entendo que essas são as principais peças que chegam corriqueiramente na defensoria. Então, a gente vai trabalhar essas peças com vocês, ok? Bloco 3, eu vou falar um pouquinho de prescrição. Cabendo destacar que a gente não vai conseguir fechar o assunto, porque o assunto é muito extenso. A gente vai tentar dar uma visão do que, enquanto defensor, é fundamental que a gente observe, certo? Então, prescrição. Tenho como alegar, estudar tudo de prescrição? Não. Mas o norte do que eu preciso observar ali, inicialmente, enquanto defesa, eu vou tentar colocar para vocês e a gente fazer alguns exercíciozinhos para tentar entender essa questão da prescrição de uma forma básica, fácil de ser entendida. E o bloco 4 e 5, eu vou trazer um pouquinho sobre a teoria do crime. Vou trazer uma tabela da teoria do crime. Para quê? Para que a gente tenha fundamento para uma eventual alegação final, para uma eventual apelação. O que é isso? Matéria de defesa, fundamento de defesa, tese defensiva. Então, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Se elimina algum elemento do fato típico, ausente crime. Se não é antijurídico, por legítima defesa, estado de necessidade, ausente o crime. Se
ausente algum requisito fatídico antijurídico culpável, exclui o crime. Então, são fundamentos, teses, para o doutor Tiago utilizar aí com apelação, certo? Para o doutor Eduardo trazer com vocês no júri. Então, meu módulo, infelizmente ou felizmente, eu vou dar também muito suporte para que os colegas possam trabalhar peças práticas também, certo? Então, eu vou trazer algumas questões conceituais para a gente revisar. Eu sei que vocês já sabem, mas é só para a gente também ficar sistematizado na nossa cabeça o que é importante para a defensoria, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, a estrutura básica do processo penal. O processo penal tem rito? Tem. Nós temos ritos processuais que devem ser seguidos. Eu vou trabalhar todos os ritos? Não vou trabalhar todos os ritos com vocês. Eu vou focar no rito ordinário. Por quê? Porque entendendo o rito ordinário, eu consigo ter uma ideia do rito sumário, do sumaríssimo e dos ritos especiais das leis especiais, a exemplo da Lei de Droga, Lei e Lei Maria da Penha, 11.340, 11.343/06, certo? O rito ordinário, crime que tem a pena máxima igual ou superior a 4 anos. Eu vou lá olhar o crime, tem a pena mínima e a pena máxima. Se a pena máxima for superior a 4, rito ordinário. Quase tudo que vem para a defensoria é rito ordinário, gente. Furto, roubo, estupro, basicamente rito ordinário, certo? Rito sumário, pena máxima inferior a 4 anos. Rito sumaríssimo, Lei 9.099. Tribunal do Júri tem a primeira fase, a segunda fase, né? Só que a primeira fase, basicamente, segue o rito ordinário. E as leis especiais, Lei de Droga e Lei Maria da Penha, a gente também vai ter essa visão do rito ordinário. Então, eu vou trabalhar com vocês o rito ordinário, mas a partir daí vocês conseguem ter uma ideia para o rito sumário, sumaríssimo e legislação especial. Destacando que o rito ordinário é o que basicamente chega para a gente, certo? Com exceção da Lei de Drogas, também chega muito caso, e crime doloso contra a vida, que vou ter o procedimento especial do Tribunal do Júri, certo? Como é a estrutura básica do processo penal? Doutora, chegou para mim um processo e eu não sei o que fazer. Está em que fase? O que é que cabe agora? Observe, quando chega um processo para a gente, normalmente vem a denúncia do Ministério Público, né? E depois vem um monte de documento. O que são aqueles documentos que vêm atrás da denúncia? É o inquérito policial. O que é um inquérito policial? É um procedimento investigativo, discricionário, feito pelo delegado de polícia, sem contraditório, sem ampla defesa, para colher os elementos do crime. Ou seja, João matou José. Será que foi, né? É a grande dúvida. Então, o delegado vai pegar, vai ouvir as testemunhas que viram o fato ou que viram situações que aconteceram antes, ouvir os policiais. Normalmente, crime de tráfico de drogas é só policial. Ouve quem está ali. Se tiver vítima, ouve a vítima. Se tiver suposto réu, ouve. Se houver reconhecimento pessoal, isso é importante a gente observar, se houve reconhecimento policial na delegacia, se aquela pessoa foi colocada ao lado de outras pessoas, ou simplesmente foi acusada de ser, que o Código de Processo Penal destaca a importância do reconhecimento pessoal com um procedimento específico. Isso aí é um inquérito policial. Como é que se inicia o inquérito policial? O inquérito policial ele pode se iniciar por auto de prisão em flagrante, que é o que vem para a defensoria, né, para a gente fazer as audiências de custódia. Com base naquele APF, o delegado instaura o inquérito policial, uma cópia do APF vai para o juízo para fazer a audiência de custódia, e o outro APF fica, e aí o delegado vai fazer esse processo de investigação para instaurar o inquérito, ou mediante portaria. Se o réu estiver solto, portaria. Se o réu estiver preso, APF. Pega todos aqueles elementos, investiga, conclui e manda para o Ministério Público. O código diz que o processo tem que ir para o juiz. Só que, na prática, nas comarcas que tem central de inquérito, esse inquérito é feito pelo delegado de polícia e vai para onde? Para o Ministério Público, titular da ação penal, certo? Inquérito inicia-se com APF ou portaria, vai para o Ministério Público, titular da ação penal.
E o Ministério Público, o que é que pode fazer? Ou denuncia, ou requer diligências, ou requer arquivamento. Quando vem para a gente, é porque o Ministério Público ofertou denúncia, certo? Aí é aquela coisa que a gente abre o processo, tá lá, denúncia do Ministério Público, que é 2 folhinhas, mais aquela documentação toda. Vem a denúncia e como documentos, né, provas da denúncia, vem os dados do inquérito. E aí o Ministério Público faz o que com essa denúncia? Vai para o PJE, vai para o sistema, vai para o juiz, e o juiz faz o quê? Normalmente, o juiz pode rejeitar a denúncia? Pode. Mas normalmente, quando vem para a defensoria, tá o quê? Recebo a denúncia e mando citar o réu. E manda citar o réu. Manda citar o réu para apresentar resposta à acusação. Aqui entra a defensoria, ó. Se o réu for citado, não constitui advogado ou se mantém inerte, vem para a defensoria apresentar resposta à acusação. Resposta à acusação. E depois da resposta à acusação, apresentada pela defesa, eu vou trabalhar ponto a ponto disso aqui, viu, gente? Isso aqui é um resumo para a gente entender o roteiro, certo? O juiz, ele marca a audiência una de instrução, onde vai ouvir vítima, se estiver viva, testemunha arrolada pela acusação. Por que eu digo arrolada? Porque depois vira do juízo. Testemunha arrolada pela defesa. Por quê? Porque eu já vi testemunha da defesa fazer prova para acusação. E depois é feito o interrogatório do réu. O Código, o direito penal hoje, preza pela celeridade. O que é que eu quero dizer celeridade? Oralidade. Busca concentrar as audiências em uma única audiência. Isso acontece na prática? Difícil, às vezes a gente tem uma audiência que tem tudo ali. Ouviu todo mundo, alegação final oral da acusação, da defesa, sentença. Difícil, viu? Às vezes essa audiência se fraciona, porque achou a vítima, mas aí não achou uma testemunha de acusação. Não pode ouvir a testemunha de defesa sem ouvir a testemunha de acusação. Não pode ouvir testemunha de defesa sem ouvir vítima. E não pode ser feito interrogatório do réu se não for ouvido vítima ou faltar testemunha de acusação ou testemunha de defesa. Então, às vezes, se fraciona. Vai todo mundo, mas faltou a vítima. Remarco a audiência. Remarco a audiência. E aí a gente vai tendo essas remarcações de audiência. A audiência é uma de instrução. Ouviu todo mundo, conseguiu, enfim, ouvir todo mundo. Prevalece o quê? Alegações finais orais. Primeiro da acusação, depois da defesa. A acusação faz suas alegações finais orais, a defesa faz as suas alegações finais orais. Se for um processo mais complexo, convertemos essas alegações finais orais em memoriais e parte para a sentença. Feita pelo juiz, da sentença, cabe o recurso de apelação, e no recurso de apelação, que o doutor Tiago vai trabalhar com vocês, a gente tem aí a questão da dosimetria da pena, onde a gente vai verificar circunstâncias judiciais, agravante, aumento, agravante, atenuante, aumento, diminuição, se tem qualificadora, se não tem, para a gente tentar trabalhar essas questões. Então, eu vou tentar resumir essa questão aqui com vocês no PowerPoint, para a gente tentar entender como é que fica esse processo penal. Então, vamos lá. O processo penal se inicia com o inquérito policial. Tá dando para ver, gente? Vemos sim. Sim, sim. Pronto. Tá vendo esse desenho lindo meu, né? Sou ótima em desenho. Inquérito policial, certo? Tá vendo eu desenhando aí? Assim. Pronto. Inquérito policial. Inquérito policial pode ser portaria ou auto de prisão em flagrante. Vai para o Ministério Público, titular da ação penal, e o Ministério Público ele pode fazer o quê? Diligência, arquivamento ou ofertar a denúncia. O que é denúncia?
A denúncia é a petição inicial do processo penal. É a petição inicial do processo penal de ação penal pública. Se for ação penal privada, é queixa. Raramente vem para a defensoria queixa. Vamos ficar aqui na denúncia, certo? O Ministério Público manda para o juiz, e o juiz, ele o quê? Recebe a denúncia, o juiz, né? E manda citar o réu para apresentar a resposta à acusação, certo? E aí a gente vai trabalhar essa resposta à acusação de uma forma minuciosa. Então, assim, por que eu estou fazendo isso? Para vocês entenderem em que fase o processo está. Para vocês saberem, doutor, e agora? Vai para onde o processo? Foi citado? Resposta à acusação. É o que vem para a gente. Ele não constituiu advogado, não apresentou defesa? Vem para a defensoria. Resposta à acusação. Para apresentar defesa. Depois da resposta à acusação, o juiz ele marca a audiência de instrução, que pode ser fracionada, onde vai ouvir vítima, testemunha, arrolada pela acusação, testemunha, arrolada pela defesa, interrogatório do réu, alegações finais da acusação, alegações finais da defesa, sentença. Da sentença, recurso de apelação. Apelação. Isso é o que eu quero que vocês saibam desse bloco 1. É o básico. Vou trabalhar algumas questões, mas o que eu quero que vocês entendam nesse bloco, que vocês fixem, é esse roteirinho. Por quê? Quando chegar o processo na sua mão, você vai saber qual é a fase processual que está. O que é que a defensoria pode fazer? Certo? Ah, doutor, e agora? O que é que falta aqui? Vai para onde? É isso aí. Esse é o roteiro do processo penal. E aí a gente volta, que eu vou tentar trabalhar com vocês. Volta para a estrutura do processo penal. Vou repetir de novo, vou repetir para fixar, sabe? Essa parte. Inquérito policial, portaria ou APF, Ministério Público titular da ação penal pública, né? No caso, oferta denúncia, diligência ou arquivamento, ele ofertou a denúncia. Juiz recebe a denúncia e manda citar o réu. Fui eu que fiz isso, gente? Observar se a citação foi válida. E aí que tá. Gente, sou eu que estou riscando isso aí, porque não sei o que está acontecendo aí, não. E aí que tá uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que verificar nesse caso. Importantíssimo quando o processo vem para a resposta à acusação da defesa. Veio para a defesa apresentar a resposta à acusação, que é que eu, enquanto estagiário ou servidor, tenho que fazer? Essa citação foi válida? Se a citação não foi válida, é nulidade. A ausência de citação é nulidade do processo. A defensoria tem que arguir. Se o assistido mora em outra comarca do local do fato, porque o crime, o processo criminal é onde o fato aconteceu, né? Então, se ele mora em outra comarca, carta precatória. Foi expedida a carta precatória? A citação, ela também, a citação, ela tem que ser pessoal. Tem que ser a pessoa. Eu não posso citar meu avô, não pode citar o tio, não pode citar a avó, não pode citar a mãe. A citação, ela tem que ser válida. Certo? A citação, ela tem que ser válida. E ela tem que ser pessoal. Tem que ser a pessoa. Mas o oficial de justiça já foi lá 2 vezes e não localizou a pessoa. Cabe citação por hora certa. Aí pode citar o tio, o avô, mas desde que o oficial vá lá, justifique e o juiz autoriza a citação por hora certa. A citação foi no nome da pessoa, foi no endereço da pessoa, confere o endereço. Eu peguei um processo, e o endereço do réu era um, e o mandato de citação foi outro. Aí chegou lá e disse que não localizou o réu, que a citação foi nula, ou que não conseguiu localizar,
e aí o Ministério Público pediu citação por edital, que não localizou o réu, sendo que, na verdade, o endereço dele estava errado no mandado. Confere o endereço do mandado. Certo? É importante conferir o endereço do mandado, para ver se essa citação foi certa. E hoje nós nos deparamos com a citação pelo WhatsApp. A doutora Cris vai falar um pouco mais sobre isso, que são as novidades do processo penal, mas o Código de Processo Penal diz que a citação ela tem que ser feita pessoalmente. Depois da pandemia, o Tribunal de Justiça regulamentou o Ato Normativo Conjunto 5 de 2023, admitindo que citações e intimações sejam feitas pelo WhatsApp. Só que tem um porém. Eu já acho errado a citação pelo WhatsApp. Teria que ser como o Código de Processo Penal coloca. Citação tem que ser pessoal. Mas tem sido feita, na prática tem sido feita, mas o ato normativo diz, quando citar ou intimar, ele tem que mandar cópia do seu documento. Se na certidão oficial, junto com o que o oficial intimou, você não vê a cópia do documento do assistido, nulidade. Porque a resolução fala que, como é que vai ter certeza que a citação do WhatsApp foi realmente para aquela pessoa? Se a pessoa manda foto do seu documento. Então, verifique se essa citação também pelo WhatsApp vai de acordo com o ato normativo conjunto do Tribunal de Justiça, mandando a foto do documento da pessoa. Temos que verificar. Nulidade. Certo? Tem que verificar. Se não tiver, excelentíssimo juiz, essa citação não foi conforme a resolução ao ato normativo conjunto do Tribunal de Justiça, vez que não tem um documento da parte. Requer nova citação. Ok? E aí a gente entra. Se esse assistido não foi localizado, de fato não foi localizado, observei que o endereço do mandato está certo, e aí não é localizado. Esse assistido, ele é citado por edital, e a suspensão do processo pelo decurso do prazo prescricional, pela pena máxima em abstrato. Tudo isso conforme artigo 366 do Código de Processo Penal e súmula 415 do STJ. Não entendi nada. O que eu quero dizer é o seguinte, se ele foi citado por edital, o processo ele fica suspenso. Suspenso pelo período do quê? Pelo decurso do prazo prescricional, pela pena máxima em abstrato. Vou fazer um exemplozinho para a gente entender. E aí a gente tem a súmula 415 do STJ que fala: o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Vamos supor um crime de roubo, para a gente poder entender essa suspensão do processo quando o réu é citado por edital. Roubo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Vamos lá? Qual é a pena máxima aplicada ao roubo? A pena máxima aplicada ao roubo são 10 anos. A pena máxima aplicada ao roubo, 10 anos. Aí a gente joga na tabela do prazo prescricional, que está no 109 do Código Penal. Prescreve em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Então, o máximo da pena do roubo, a gente tem aí que é 10 anos. O máximo da pena é 10 anos. O roubo é de 4 a 10 anos, certo? Pelo 109, prescreve em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede 12. Então, a gente vai ter aí 16 anos para esse processo ficar suspenso. Só após esses 16 anos que volta a contagem do prazo prescricional. Entendi nada, não entendi nada. Falou, eu não entendi nada. Vamos lá no PowerPoint de novo.
Estão conseguindo ver o PowerPoint? Sim. Vamos lá. Não, peraí, deixa eu pegar aqui a borracha. Borracha. Pronto, pegar uma borracha grande para apagar isso aqui. Vamos tentar entender essa suspensão. Por quê? Porque vem para a gente essas questões, certo? De suspensão do prazo. Doutor, ele foi citado por edital. E agora? Agora, suspensão do processo. Foi citado por edital, o processo suspenso. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um crime de roubo. Eu tenho uma pena de 4 a 10 anos, certo? Pena do roubo, 4 a 10 anos. Qual é a pena máxima? 10. 10. Eu vou no crime de roubo, no crime que tiver lá, analisando, pena máxima 10. Eu jogo no 109 do Código Penal, que é o que trabalha a prescrição, e vou ver que se o crime X é superior a 8 e não passa de 12, 10 não está entre 8 e 12? 10 está entre 8 e 12. Prescreve em 16 anos. Para que eu quero dizer isso? Ó, inquérito policial, vai para o MP, que oferece a denúncia, vai para o juiz que recebe a denúncia e manda citar o réu. E aí, não localizou o réu ele foi citado por edital. Eita, que ficou horrível. Réu citado por edital. Réu citado por edital, o processo fica suspenso. Por quanto tempo? 16 anos. Pode ficar até 16 anos enquanto o réu não é localizado. Após esse prazo, o processo volta a correr, certo? E depois que corre, eu vou ter aqui mais 16 anos para prescrever. Ele prescreve durante a suspensão? Não. Ele está suspenso, o processo, e suspenso o prazo prescricional. Por quanto? 16 anos. Só depois desse prazo o processo volta a correr. Então, toda vez eu vou pegar a pena máxima do crime, jogar na tabela do 109 e ver o prazo de suspensão. Certo? Por quê? Porque às vezes os estagiários chegam para mim e falam assim, doutora, foi citado por edital e agora suspende. Aí, suspende por quanto tempo? Pego a pena máxima do crime, jogo no 109 e vejo o prazo prescricional. Tá bom, gente? Então, essa é a citação por edital. Ok? Essa é a citação por edital. E aí eu vou voltar lá para o meu roteirinho para a gente tentar entender isso aí. Então, pena do roubo, 4 a 10 anos. Pego a pena máxima, 10 anos, certo? Está entre 8 e 12, prescreve em 16. Fiz o exemplo no PowerPoint, e aí a gente vai entrar numa questão polêmica da defensoria que está acontecendo à torta e à direita. Audiência de produção de prova antecipada. Audiência de produção de prova antecipada. Olhe bem, eu sou contra a audiência de produção de prova antecipada. Acredito que a defesa ela tem que se manifestar sobre isso. Alguns julgados já têm admitido essa produção de prova antecipada. E o que é isso? O artigo 366 diz o seguinte: se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Não é isso? Foi citado por edital, não compareceu, não constituiu advogado, o processo fica suspenso e o curso do prazo prescricional. Mas o juiz pode determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. Eu entendo que prova urgente é uma testemunha que vai morrer. Aí eu posso fazer uma produção de prova antecipada durante a suspensão. O que é a produção de prova antecipada? É uma audiência que é designada enquanto o processo está suspenso. Se está suspenso, não devia ter audiência.
mas alguns juízes estão marcando para a oitiva de policiais. Eu acredito que a defensoria tem que combater isso. Muitos juízes estão fazendo isso. Muitas audiências estão sendo marcadas durante a suspensão. Eu sou contra. Acredito que cada defensor pense de uma forma diferente, mas eu não acho benéfico para a defesa. Mas, enfim, eu entendo que o 366 diz o quê? Produção de prova antecipada é prova considerada urgente. A justificativa da oitiva de policiais é que os policiais vão esquecer. Eu acho que isso não é fundamento com base no 366, certo? Aí, uma coisa que me pergunta, doutora, o processo está suspenso, eu apresento a resposta à acusação? Eu não apresento. Foi citado por edital, eu espero passar o prazo prescricional para apresentar a resposta à acusação. Alguns colegas apresentam e aguardam a suspensão. O processo foi suspenso, eu só dou lá ciente da suspensão. Aguardo o prazo prescricional. Para evitar exatamente a minha resposta à acusação e fazerem uma audiência de prova antecipada. Certo? Eu não junto a resposta à acusação. Eu espero. Mas mesmo assim, tem marcado a audiência de produção antecipada, mesmo sem a resposta à acusação. Mas eu evito. Tá bom? Então, esse bloco 1, o que é que eu trouxe para vocês? Eu trouxe a estrutura do processo penal. A estrutura do processo penal é inquérito, denúncia, Ministério Público oferta denúncia, juiz recebe a denúncia, manda citar o réu para apresentar a defesa, apresentou a defesa, audiência, alegação final da acusação, da defesa, sentença, recurso de apelação. Então, esse bloco 1, eu queria que vocês entendessem esse roteirinho, a prática, para a gente poder saber qual fase do processo, aquele processo que a gente está analisando, tá bom?